Olá, muito boa noite. Hoje é domingo, dia 9 de agosto de 2020, Dia dos Pais, e eu quero trabalhar na noite de hoje com vocês sobre um texto que envolve, evidentemente, a participação de um pai, e trabalharemos um pouco sobre essas questões. O primeiro Dia dos Pais no Brasil foi celebrado em 1953. Em outros lugares nós temos outras datas. Por exemplo, em Portugal e nos países ocidentais, geralmente coincide com o Dia Católico Romano atribuído a São José, pai de Jesus, dia 19 de março. Cerca de 70 países no mundo, do Zimbábue ao Camboja, também Grécia, República Tcheca, Argentina, Chile, Jamaica, Estados Unidos e Inglaterra, terceiro domingo de junho. Nessa celebração do Dia dos Pais, fora os presentes, ou lembranças, ou mimozinhos que normalmente os pais recebem, por conta até de uma conotação comercial. Aliás, esse dia foi instituído por uma conotação comercial, principalmente aqui no Brasil. Nós, pais, pensamos e repensamos muita coisa sobre ser pai. Pai natural, pai adotivo, pai de coração. E dentre essas muitas coisas que nós pensamos e repensamos, o acerto na educação e na formação dos filhos, eu entendo serem as mais pertinentes, as mais inquietantes, as que mais preocupam e questionam as nossas ações paternas. Sobre isso, quando nossos filhos não andam nos caminhos que nós entendemos ser os mais acertados, quando eles não vivem a vidas que nós entendemos como as que deveriam viver antes, eles se encaminham para vidas e percursos pessoais, profissionais, familiares, que não nos agradam, nós nos decepcionamos. Afinal, nós investimos tanto tempo, energia, conceito, saúde, disposição, valores pessoais, valores morais, orações, exemplos pessoais e até valores financeiros na educação e na formação, e para nós, fracassamos. Nos perdemos em algum momento, em algum caminho, nós não fizemos direito, e por isso, vários de nós se culpam. Quando somos servos de Deus, e nossos filhos, ao longo das suas vidas, abandonam a igreja, abandonam a vida com Deus, os nossos questionamentos, então, são enormes. Afinal, nós os levamos à igreja a vida toda e eles abandonaram. Deixaram a igreja, deixaram os caminhos do Senhor. Nós nos questionamos sobre onde é que nós erramos na vida de educação e formação dos nossos filhos, quanto à vida espiritual, para que eles deixassem a igreja e abandonassem os caminhos do Senhor. Nós pensamos em algumas coisas mais ou menos parecidas com as seguintes. Deveríamos ter orado mais, e orado mais com eles. Por isso hoje eles não estão na igreja. Né? Pensamos assim. Pensamos, devíamos ter ido mais à igreja, levados mais à igreja. Devíamos ter ido à escola dominical e os levado à escola dominical. Devíamos ter lido mais a Bíblia e lido a Bíblia com eles. Devíamos ter buscado uma vida de maior santificação, de consagração, de exemplo das nossas vidas. Por isso hoje eles não estão. Nós pensamos assim e nos culpamos por isso. Deveríamos ter sido mais firmes, mais enérgicos na educação cristã deles, insistido mais, coisas dessa natureza. A verdade é que, em tese, nos cobramos, não nos conformamos, achamos que erramos em algum momento, de alguma forma, e nos culpamos por isso, por entender que nós fracassamos espiritualmente como pais em não conseguir manter nossos filhos no caminho do Senhor. Bem, neste Dia dos Pais, eu quero compartilhar com vocês um trecho da palavra do Senhor que envolve a vida de um pai, Samuel, e fazer uma ponte sobre essas nossas cobranças. Para isso, quero considerar com vocês 4 coisas. Primeiro, o nome Samuel na Bíblia, em hebraico, significa aquele a quem Deus ouve ou ouvido por Deus. Segundo, abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 2, versículo 26. Lá você encontrará a informação de que Samuel crescia em favor, ou ele crescia, se desenvolvia em graça, amadurecia e se aperfeiçoava na vida relacional com Deus. 2, 3. Samuel
foi, ao mesmo tempo, pai, óbvio, né? Sacerdote, profeta e juiz. Aliás, o último dos juízes, Atos 13, 20, diz que o período dos juízes se estendeu até Samuel. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 15, versículo 1. Lá você encontrará a referência de que, a despeito de toda a intimidade e vida que Samuel tinha com Deus, o povo de Israel, naquela oportunidade lá de Jeremias 15, estava tão longe, tão afastado do Senhor, e tinha cometido tantos erros, tinha feito tanta meleca, que o Senhor disse, ainda que Samuel orasse pelo povo, intercedesse pelo povo, eu não o ouviria. Agora, sabendo dessas pelo menos 4 mínimas informações sobre Samuel, abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 8, para ler o verso de número 1 ao 5. 1 Samuel 8, o 1 começa dizendo assim, ó. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos, perverteram o direito. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, onde ele morava. E lhe disseram, vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. O que a gente pode extrair desses versículos lidos? Primeiro, nós podemos destacar ou extrair que o verso 1 narra o fato da velhice de Samuel, o que é algo absolutamente comum para quem fica vivo. Um dia todos envelheceremos. Aliás, tem uma reportagem muito interessante, uma repórter dirigindo-se ao senhor, que acabaram de completar 100 anos, perguntou a ele, seu fulano, qual é o segredo para o senhor, qual é o segredo para completar 100 anos? E ele sabiamente respondeu, não morrer antes. Pois bem, quem não morre antes, envelhece, é o que aconteceu com Samuel. Então, ele envelheceu porque é um processo natural. Olhem para o verso 2. Nós temos aqui o nome dos 2 filhos de Samuel. Se ele teve mais ou não, não sabemos, mas pelo menos esses 2 ele teve. O primeiro, o primogênito, e o segundo. O primogênito, Joel, o nome comum na Bíblia, que em hebraico quer dizer o Senhor é Deus. O segundo deles, Abias, cujo nome em hebraico significa o Senhor é, meu pai é o Senhor. Como se sabe, e a gente já falou aqui, inclusive citando Atos capítulo 13, versículo 20, Samuel era juiz. Os padrões de comportamento de um juiz na Bíblia estão escritos em Deuteronômio 16, 18 a 20. Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tribos para que julgue o povo com reto juízo. O juiz não torcerá a justiça, não fará acepção de pessoas, não tomará suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, somente a justiça para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Quando a gente lê 1 Samuel, capítulo 12, de 1 a 5, em especial os versos 3 e 4, lá nós encontramos o registro de que Samuel se dirige ao povo e diz assim, testemunhem contra mim perante o Senhor, de quem tomei boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, das mãos de quem aceitei suborno. E o povo responde no verso 4, em nada nos defraudaste, nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das nossas mãos. Isso é extremamente importante citar, porque é um fato esclarecedor da vida deste homem, da vida deste pai, da vida deste homem, Samuel. Queridos, Samuel foi mesmo e de fato um exemplo de dignidade, retidão, justiça e consagração no serviço a Deus e também no serviço diante do povo como profeta, sacerdote e juiz. Segundo, nós podemos destacar que Joel e Abias, filhos de Samuel, a despeito de todo o exemplo da vida que o pai lhes mostrava, lhes ensinava, não deveriam distorcer a justiça e nem acertar subornos, como fizeram, e o registro está nos versos 3 e 4 que nós acabamos de ler, de 1 Samuel capítulo 8. De acordo com o Talmud é um comentário judaico sobre a Torá,
em termos de lei, ética, costumes e história. Lá, o Talmud registra que esses dois meninos, o Joel e o Abias, filhos de Samuel, eles se inclinaram a Mamon, ou ao Deus da injustiça, se inclinaram ao Deus da riqueza, e por isso se corromperam e o seu coração se inclinou para coisas erradas. Então esses dois filhos de Samuel se perderam moralmente, desonraram a Deus. Eles se valeram do ofício e da autoridade que tinham de sacerdotes e por serem filhos de Samuel e obtiveram ganhos pessoais e praticaram a injustiça. Terceiro, nós podemos destacar, observando o verso 4, que um dos motivos que levou o povo de Israel a pedir um rei foi exatamente a vida errada, corrupta, que levaram Joel e Abias numa má administração de justiça, pervertendo o direito, gananciosamente pervertendo o direito, corrompendo os seus corações, aceitando suborno, quando o Êxodo 23:8 diz: não aceitará suborno, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras do justo. E Deuteronômio 16:19, que nós citamos, diz: não torcerás a justiça, não aceitarás, não tomarás suborno. Vejam, a despeito de quem foi Samuel, do seu exemplo de vida como homem de Deus, uma vida séria, comprometida, envolvida, consagrada a Deus, ele teve dois filhos, Abias e Joel, que não seguiram seu exemplo, por mais exemplar que ele tivesse sido. Eles não andaram nos seus caminhos e ainda foram rejeitados pelo povo e por Deus. 1 Samuel capítulo 8, versículo 6. Queridos, pensemos um pouquinho sobre os seguintes para dirimir um pouco, de alguma maneira, de alguma forma, o impacto nas nossas vidas de pais, em termos de cobranças pessoais, em termos de sentimentos de fracasso, sobre o fato de não termos mais nossos filhos nos caminhos de Deus, na casa do Senhor. Vejam, se eles não estão na igreja porque não querem, mesmo que nós, sem nenhum fanatismo, lhes sejamos exemplos, se eles não estão nos caminhos do Senhor porque não querem, mesmo que nós, pais, sem nenhum farisaísmo extremo, continuemos firmes nesse caminho do Senhor, se eles não servem a Deus porque não querem, mesmo tendo os nossos exemplos de pais, de serviço dedicado, consagrado, de temor a Deus, sem nenhum tipo de religiosidade ou espiritualidade exacerbada ou síndrome de Santa Rita, eu lhes pergunto, Santa Ronice, eu lhes pergunto, como assim nós erramos? E por isso nos culpamos como pais na missão de criar os nossos filhos para terem vida com Deus, sendo que eles não querem ter vida com Deus a despeito dos nossos exemplos. Onde entra e fica a responsabilidade deles nisso? Como assim nós fracassamos como pais na missão de criar os nossos filhos na igreja, nos caminhos do Senhor, se eles não querem nada disso? Onde está a responsabilidade deles nisso? Queridos, nós como pais demos e damos exemplo de boa índole, moral, ética, comportamento aos nossos filhos, não temos vícios, não nos envolvemos em coisas ilícitas, não traímos, não nos envolvemos com pornografia, nem com coisas lascivas, mas os nossos filhos não seguem nada disso e nós é que erramos. Porque eles não seguem, não bebemos bebida alcoólica, nossos filhos mamam todas um pouquinho mais. E nós que erramos? Em quê? Por quê? Trabalhamos, damos um duro danado para pagar nossas continhas, deixar o nosso nome limpo, sempre com crédito. Levamos uma vida regradinha financeiramente. Os nossos filhos não seguem nada disso porque não querem e nós erramos. Por quê? Onde está escrito isso? Olhe para a vida de Samuel. Ele desafia o povo. Onde eu roubei vocês? Em lugar nenhum. Onde eu defraudei vocês? Em lugar nenhum. Onde eu fiz alguma coisa errada com vocês? Em lugar nenhum. Os filhos dele não o seguiram porque não quiseram. Tinha um exemplo. E Samuel errou. Queridos, nós não somos perfeitos. Mas quando os nossos filhos erram, só nós somos culpados? Nossos filhos não têm responsabilidade nenhuma? Como pai, é isso que eu queria deixar com o coração de cada um de nós. Tenha a continuidade, uma boa noite, uma boa semana. Deus te abençoe. Pense sobre isso. Seu filho é responsável, sim, pelos seus atos. Um beijo no seu coração. Tchau, gente.